Um dia eu estava conversando com uma pessoa e logo que me apresentei como pastor, e do outro lado já se defendeu, se protegeu e disse, eu sou ateu. Já dizendo, nem venha pregar para mim. Eu fiz uma brincadeira com um pouquinho de sarcasmo, falei, olha, pois eu admiro a fé que você não tem fé. Eu falei, você tem mais fé do que eu. Porque é mais difícil acreditar no que você acredita do que no que eu acredito. E depois de uma breve discussão, eu lembro que eu li num livro, talvez foi do Otmani, que teve que pregar para os chineses, né? E o comunismo trouxe com muita força para a China o ateísmo. Ele começou a provocar um camarada desse e dizer, olha, você é Deus, se você é ateu, você é Deus. Cara, como assim? Ele falou, não, é que nós cristãos acreditamos que Deus é alguém que transcende o tempo e o espaço. Ele falou, e eu vejo em você isso. Conversa é essa? Ué, você está dizendo que Deus não existe? Deus pode não existir agora, mas quem garante que há 5 milhões de anos atrás ele não existiu? Ou ele pode não estar aqui agora, mas quem garante para você que ele não está escondido no deserto da África, ou na floresta amazônica, ou mesmo em outro planeta? Então, para você garantir que ele não existe, você tem que ter vasculhado todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você transcende o tempo e o espaço, a menos que você não possa garantir que Deus existe. Mas se você garante, você é Deus. Depois de uma brincadeira dessa, de só vão mexer com seus fundamentos, eu falei, olha, por que para mim é difícil estar no seu lugar? Eu falei, eu acredito que Jesus cura hoje, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Deixa eu te contar algumas experiências que eu e meus familiares tiveram. E deixa eu te dar os nomes dos médicos, que você da cidade pode ter acesso e perguntar para eles, para não ficar no que eu estou te dizendo. E eu contei as experiências. E ele ficou me olhando sério, eu falei, pode checar com eles. Eu falei, deixa eu te contar algumas experiências de proteção e livramento que eu tive. E eu contei para ele. Falei, agora deixa eu te contar algumas experiências de provisão que eu tive. E eu posso te dar o nome de algumas pessoas que estão envolvidas. E você pode checar também com elas. No final de falar várias daquelas experiências, o cara olhou para mim e falou, no seu lugar até eu cria. É lógico que minha fé não foi construída em cima das experiências. Mas quando andamos na palavra, as experiências se desdobram, consolidam a fé que nós temos. Quem está entendendo? Então, o propósito não é conhecer por conhecer. Eu vejo crente tentando discutir picuinha que vai levar a lugar nenhum. Não é ter munição para embate teológico, para discussão. É para viver. Outro dia alguém falou, pastor Luciano, o senhor começou a estudar a Bíblia por causa do seu chamado de pregar? Eu falei, não, na época eu nem sabia direito o que era o chamado de pregar. Eu comecei a estudar a Bíblia porque eu queria conhecer a Deus. E quando eu comecei a descobrir umas coisas extraordinárias que fizeram mudança na minha vida, eu comecei a ter vontade de repartir. E foi quando eu comecei a ter vontade de repartir com outros o que estava funcionando para mim, que Deus começou a falar comigo a respeito do chamado. Eu não estudei porque eu tinha que pregar. Aliás, eu acho que seria uma coisa muito chata ter que estudar só com a obrigação de ter o que falar para os outros. Mas quando você começa a entender e viver algo extraordinário, e eu e você podemos e devemos crescer e avançar no conhecimento de Deus. Eu vou citar uma frase de A.W. Tozer, extraído do seu livro O Conhecimento do Santo. Uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para a teologia sistemática, mas também para a prática da vida cristã.